E aí, meu amigo, e aí, minha amiga aqui do Legadinho. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Copa do Mundo, né? Essas tais zebras. Será que são zebras mesmo? A gente vai conversar um pouco aqui sobre isso aqui no canal, sobre aí essas duas surpresas chamadas Japão e Coreia do Sul. Eu vou explicar pra vocês por que são surpresas, tá? E a gente vai conversar um pouco aqui. E claro, aqui no primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet que patrocina o Vinícius Júnior. A gente pede aí pra você fazer o seu cadastro. E se você quer ganhar um dinheirinho aí nessa Copa tem vários resultados aí que podem te dar um dinheirinho. Então, clica aí, se cadastra na Bet Nacional, a Bet que patrocina aqui o Legadinho, tá bom? Bora lá, bora falar um pouquinho aí sobre essas zebras. Será que foram zebras mesmo? Ou será que as seleções europeias não se prepararam o suficiente para essa Copa? Eu vou te falar que são duas coisas, aliás. As duas opções estão certas. Essas seleções europeias que foram desclassificadas, elas não enfrentaram nos últimos 4 anos nem Japão e nem Coreia. Nenhum dos dois. Se você pegar o Japão, é muito mais surpreendente, porque o Japão derrotou duas seleções europeias que são consideradas potências e campeãs do mundo. A tetracampeã Alemanha e a campeã Espanha. Dois resultados que foram muito parecidos, né? Se você olhar os dois jogos, foram muito iguais. E aí, foi criada uma tal de uma competição chamada Nations League. Uma competição criada aí pela UEFA para tirar, né, aqueles amistosos inúteis que as seleções europeias faziam com essas seleções asiáticas e seleções da África. E aí essa competição foi criada. No início parecia uma competição promissora, que você via aí, por exemplo, as seleções brigando e tirando de fato aqueles amistosos, aqueles jogos inúteis. E a gente vendo aí grandes jogos, né, entre potências europeias. Só que isso também fez com que as outras seleções se preparassem para enfrentar essas seleções da Europa. Por quê? Você não enfrenta essas seleções, você não mede força com elas. Então você não sabe o nível dela. Então é muito mais fácil você se preparar para isso. Diferente disso, o Brasil, por exemplo, enfrentou Coreia e Japão. Nesse intervalo de tempo aí, nesse intervalo de 4 anos. E aí você vê o Japão vencendo os 2 jogos e a Coreia hoje batendo Portugal. Né? Se fosse em outras ocasiões, em outras Copas anteriores, Portugal com o time reserva bateria a Coreia. Mas nesse caso aí a Coreia venceu e eliminou o Uruguai. Que daqui a pouco a gente pode até fazer um outro vídeo para falar dessa eliminação uruguaia. Mas eu quero falar um pouco desse câncer aí, né, chamado Nations League. Foi uma competição que foi criada justamente para fortalecer as seleções da Europa, para que elas ganhassem todas as Copas do mundo. Mas pelo que eu tô vendo aí, meu amigo, essa Copa tá na mão da Argentina ou do Brasil. Essa é a minha opinião. E eu acho que a França aí, a França é uma potência. Eu acho que a França não vai aguentar nenhuma dessas duas seleções na final. Nem a Inglaterra. Por quê? Porque não se prepararam, não mediram esforços contra essas seleções. A Alemanha recentemente perdeu para a Hungria, gente. A França, que muita gente põe como favorita, perdeu para a Dinamarca. 2 jogos. Eu lembro, assisti esses 2 jogos. Inclusive nessa temporada agora, nesse ano, né? Posso falar nesse ano que estamos aqui. E a Dinamarca fez uma campanha patética na fase de grupos. Somou 1 ponto apenas. No grupo que tinha Austrália e Tunísia. E aí, muita gente fala, mas as seleções europeias são monstras e tal. Não, não são. E os asiáticos, né, que podem estar no caminho do Brasil aí, rumo ao Hexa, a Coreia provavelmente estará nas oitavas, no caminho do Brasil. E aí o Brasil pode pegar o Japão, que eu acho que o Japão tem todas as chances possíveis de eliminar a Croácia. Porque a Croácia é um time que está velho, é um time que até agora não jogou nada, mas goleou por 4-1 o Canadá. Acho que o time que da minha rua goleava o Canadá. Pô. O Canadá é uma das 3 seleções mais fracas dessa Copa, lá do país de Gales e do Catar. Apesar de ter alguns garotos promissores lá. Então não dá para você levar esse jogo em consideração. Quando a Croácia enfrentou, por exemplo, a Bélgica, tomou um sufoco. E quando enfrentou aí o Marrocos, que é uma seleção que eu acho mais fraca que o Japão, ela também levou ali, né, um sufoco do caramba. E foi um jogo até feio de se assistir. Né? E o Japão, a maioria desses jogadores japoneses, eles jogam na Europa. A maioria dos jogadores ali, os principais jogadores, eu posso falar assim, da Coreia, os sul-coreanos ali, o principal jogador deles também joga na Europa. Então eles conhecem o futebol europeu. Só que o futebol europeu não conhece mais o futebol asiático. O futebol europeu não conhece mais o futebol africano. O futebol europeu não conhece mais o futebol sul-americano. E nós temos vantagens contra eles. Eles não têm vantagem nenhuma contra a gente. Então é por isso que eu falo. Essa Copa está na mão da Argentina ou do Brasil. Eu espero que esteja na mão do Brasil. Espero que o Brasil seja campeão. Vou torcer muito para isso. Mas que câncer, né, cara?
que tiro no pé foi essa tal dessa Nations League. A gente vai fazer um vídeo mais tarde aí falando sobre o Uruguai, nessa eliminação do Uruguai e o jogo do Brasil também. Eu tenho aí também um material pra gente falar um pouco sobre esses dois jogos aí. Daqui a pouco o Brasil entra em campo contra Camarões. Espero que o Brasil vença aí essa partida, né? E a gente vai ficar aqui na torcida. Então é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto.